Sim. Perfeitamente. Carol Resplande vai entrar, Cajó Emanuel, Elisane de Araújo. 50 estamos. Só vocês ordenei já era. Alguém me fale se dá para ver bem, vou... Tá dando para ver bem, doutor. Pode começar, quando o senhor quiser. Pode meter a marcha. Tá. Só um pouquinho, eu não sei o que aconteceu aí. Dá para ver bem aí ou não? Dá sim. Tá. Só um pouquinho. Bueno. Pessoal, vou ser um pouco rápido. Duas coisas eu vou falar que eu vi de outros professores colocando. Eu coloquei, da minha parte, para vocês aprenderem, parte do osso coxal. A cresta ilíaca, por exemplo, identifiquem cresta ilíaca do osso coxal. E não esqueça que não somos nós que vamos corrigir, vai ter doutores da clínica. Então, vocês não esquecem, pessoal, de colocar direito ou esquerdo, tá bom? Ok. Outro que eu vi, não vou falar o nome do doutor, eu vi ele colocando apófisis maxilar da vértebra lombares. Entendeu? Então, lembre um pouquinho disso, que o osso também, como limite, pode ser cobrado, tá? Então, eu coloquei na minha parte linha pectínea e cresta ilíaca. Só que vocês estudem que tem... Esse osso costal tem 2 caras e 4 bordas. Nada mais isso. Só para identificar. Ninguém vai perguntar coisa pequena e descrever o osso. Só que da minha parte eu mandei de osso costal, a pergunta foi identificar cresta ilíaca e linha pectínea. E um dos doutores mandou, tipo assim, apófisis mamilares, coisa. Então, pessoal, vocês, por favor, estudem, leiam por lo menos as partes, tá? Aí, por exemplo, tá límite superior diafragma, cara anterior do corpo, vertebrais, disco e apófise transversa, estreitamento superior formado pelo borde posterior do osso coxal, cara anterior do sacro, né? A sínfise púbica. Músculos, 5 músculos. Uma delas é inconstante. As vertical, que são reto anterior do abdômen, e o piramidal. Piramidal dá para ver no cadáver, aquele cadáver grandão. Aquele dá para ver bem direito e esquerdo, pessoal. Não esqueça. Músculo piramidal é triangular. Doutor, Oi. Não tá passando o slide pra gente. Será? Agora foi. Agora sim, então não vai dar para colocar tela cheia. Agora sim, agora deu certo. Bueno, como eu falei, osso coxal, estudem a cresta ilíaca, espina ilíaca antero-superior. Por favor, estudem isso. Por que é importante a espina ilíaca? Porque se origina o ligamento inguinal e termina na espina do pubis. Pessoal, até a doutora colocou para vocês que na sínfise púbica não se inserta o reto anterior do abdômen. O reto anterior do abdômen se inserta na espina do pubis. Então, estuda a espina. Quem que se inserta na sínfise púbica? Aponeurose de músculo reto, tá bom? Pessoal, tá passando a imagem ou não? Sim, doutor, agora tá passando. Bueno, capaz de sair essas intersecções tendinosas. O que são intersecções tendinosas? Aqui está entre os ventres musculares. Esse tendãozinho que vocês estão vendo chama interseções tendinosas do músculo recto anterior do abdômen. Pessoal, não sou eu, mas a doutora vai querer que vocês coloquem isso na prova de vocês. Interseções tendinosas do músculo recto anterior do abdômen. E se bobear até o lado, porque é um músculo par, tá bom?
Dúvida até aqui? Não, doutor. Tudo certo. Não. Cicatriz umbilical. Lembre que o umbigo foi, alguma vez, duas artérias, umbilical e uma veia umbilical, tá bom? Então, pessoal, nesse músculo anterior, você vê o reto anterior do músculo do abdômen, direito ou esquerdo. Anotem direito ou esquerdo. E da espina do pulvináceo piramidal. Então, vocês identifiquem o que é a parte de carne e o que é a parte de aponeurose. No cadáver daquele índio, acho que é a morgue 3, dá para ver bem o ligamento, em todos os cadáveres, tanto da morgue 4 e da 3, dá para ver o ligamento inguinal, aquele fiozinho branco. Eu sei que o Dr. Guarno ensinou muito bem, todos os doutores praticamente mostramos isso, ligamento inguinal, direito e esquerdo. Lembraram ou não? Sim. Sim. Tá bom. Não esqueça o que passa por baixo dela, que chama arco cruel. Artéria ilíaca externa. Não me confundam com interna. Externa é o de cima. Estou passando, daqui a pouco chegamos aí. Todos esses músculos dá para ver no cadáver. Todos. Oblíquo maior, oblíquo menor e o transverso aqui está bem pegado ao peritoneu. Não vão confundir músculo transverso com oblíquo menor, por favor, pessoal. E não esqueça de colocar direito e esquerdo. E outra coisa, no 2 cadáver dá para ver, vocês podem colocar aponeurose do músculo reto anterior. A vezes a doutora coloca desse jeito e vocês colocam linha alba. Então coloca os dois nomes, linha alba ou aponeurose do músculo reto anterior do abdômen. Porque esse aulão é mais ou menos para você saber fazer essa prova. Então não quero que vocês percam ponto à toa de colocar músculo reto, porque tem músculo reto do olho, então é músculo reto anterior do abdômen. Estão me entendendo, pessoal? Sim, professor. Está ajudando ou não? Demais. Bueno, aqui, por exemplo, não é para ler o slide, aqui o que importa é o desenho. Ou a importância da linha pectina, ou tal ligamento iliopectino na imagem superior do canto esquerdo superior. Vocês veem como que a artéria ilíaca externa, quando passa por esse, vai virar femoral. E isso se vê nos 2 cadáveres, pessoal. A vena femoral, quando passa esse arco plural, arco femoral, arco de Toxon, tem vários nomes ali, né? Arco de Poupar. Também vai passar músculo psoas e o ilíaco. E a artéria ilíaca, a veia ilíaca externa é continuação da veia femoral. Você vê na imagem inferior como que a espina ilíaca anterior superior se prolonga a aponeurose do oblíquo maior, que seria o ligamento inguinal posteriormente, se insertando na espina, não na síntese. Essa imagem não interessa ainda, só para você entender como a parede é importante para saber que é a incisão de Kocher, que é para vesícula, laparotomia, do que você corta a aponeurose dos retos. Acesso de Magbun é para apendicites. Então não existe apêndice do lado esquerdo. Sempre vai ser fossa ilíaca direita. Lance, acesso é para ovário, para retirada de ovário. Esse acesso de Panfeste é para cesárea. Rutherford Morrison é para colocar bolsa de colostomia. E assim, por isso não tem nada, só para vocês entenderem. Tá, pessoal? E aí, atienda bem o que eu vou dizer. Esse quadrante do abdômen, ninguém vai cobrar, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, algumas que eu poderia perguntar. Onde se encontra intersecciones tendinosas del músculo recto anterior del abdômen? Isso é a resposta. Se você deixar interseções tendinosas, não vale, pessoal. Eu faria entender que sim para meus alunos, mas eu não sei como outros doutores considerariam para o aluno deles, tá bom? Identificar muito na parede. Oi, estou escutando. Tem 2 alunas aguardando para o senhor aceitar, por favor. Desculpa.
Obrigada, Jamie. Agora tem que voltar para o meu slide. Estão entendendo, pessoal? Dá para ver o slide de novo ou não? Sim, tô vendo aqui. Ótimo, doutor. Pessoal, eu já falei, para meus alunos, talvez eu consideraria, mas tem professores que não entenderiam. Então, se outro professor corrigir dos meus alunos, eu não posso fazer nada. Então, coloquem interseções tendinosas del músculo recto anterior del abdômen. Tá bom? Então, vocês só vão identificar, as coisas que está aí. Se é músculo oblíquo externo direito, se está no gabarito, músculo oblíquo major direito, e você colocar músculo oblíquo externo igual, tá bem. Entendeu? Então, são coisas que por isso que vocês vão ver a nota de vocês e para reclamar, vamos ter outro dia, sabe? Para poder conferir se é igual alguma coisa, entendeu, pessoal? Então, identificar a aponeurose e ligamento inguinal. A aponeurose é aquelas partes que parece um plástico. A parte carnosa é a carne do músculo, o músculo ciliado esquelético. Mas a aponeurose é o que vai formar depois a vainha do reto. Isso ninguém vai perguntar. Como se forma a vaina do reto? Isso não dá, isso é mais teoria. Ligamento inguinal dá para ver, pessoal. A cicatriz umbilical dá para ver. Dá para ver músculo da parede inguinal, né? Oblíquo maior, sei que se ninguém perguntaria, né? E o conteúdo que é, esse ninguém também, por exemplo, cordão espermático e testículo que vai descer pelo conduto inguinal. Isso ninguém vai te perguntar por ser teoria. Ligamento redondo do útero nas mulheres. Só estou auxiliando para a teoria. Estrutura que passam por arco crural ou femoral. Vocês veem que passa o músculo ilíaco, músculo psoas, artéria ilíaca externa e a femoral para virar a veia ilíaca externa. Ninguém cobra, mas só para vocês lembrar o que passa por baixo. Agora, pessoal, cavidade aberta, retroperitoneu, por trás do peritoneu. Não esqueçam que dá para ver bem o músculo psoas maior, direito e esquerdo. Dá para ver? O quadrado femoral, pessoal, é aquele que está por baixo do rim. Tá? Você ergueu o rim, está o quadrado femoral. O músculo ilíaco é aqui que está na fossa ilíaca. Dá para ver os três músculos nos dois cadáveres. Pessoal, todo mundo chegou a ver isso? Então não fiquem surpreendidos se vocês verem um dos gabaritos, músculo psoas, por exemplo. Estão me entendendo, pessoal? Doutor, só para recapitulando, o músculo ilíaco, a gente localiza ele somente na fossa ilíaca, não é isso? Só. O livro traz psoas ilíaco. É dois músculos diferentes. Sabe por que está psoas ilíaco? Porque eles, quando passam baixo o arco crural, eles participam numa só zona de inserção, que o outro canto é menor do fêmur. Por isso que é psoas ilíaco, mas são dois músculos separados, tá? Porque isso daí, na teoria, pode ser uma cáscara de banana. E essas são coisas que a vezes pode salvar nosso semestre, porque é um ponto muito necessário às vezes, né? Certeza, doutor. Muito obrigado. Beleza? A identificar parte do osso calçal. Da minha parte, eu estou jurando para vocês. Eu coloquei identificar a cresta ilíaca, identificar espina ilíaca anterior superior e linha pectina e espina do pubis. Isso daí pode estar pintado com um pincel. Então, para vocês não ficar surpreendido. Eu não pedi o tal de apófise mamilar, mas vai que pede, né? Porque as vértebras lombares faz parte de quem? Do límite posterior do tá bom? Tá de boa, pessoal? Estão me entendendo até aqui?
Sim, doutor. Vai. Gente, não tá passando os slides aqui pra mim. É só pra mim? Tá parado, doutor, não tá passando não. É verdade. Agora passou? Agora passou. Bueno, agora sim estou passando. Daqui, pessoal, a gente falou da parede. Vamos abrir o cadáver agora. Pense que estão abrindo. Da parede, a gente está estudando o sistema digestivo por baixo do diafragma. Então, é infradiafragmático. E sistema digestivo propriamente dito. O que vai estar? Então, pessoal, pode estar marcado o esôfago abdominal, que é o cardiac. O estômago, que tem as partes, né, do orifício do cardiac, e depois do estômago já é intestino delgado, duodeno com as porções. Aí tem 3, mas é 4 porções. O jejuno e o ileão, que é a parte final do intestino delgado. O intestino grosso. Por que eu não quero apêndice? Faz parte, mas lembre que apêndice é mais um órgano linfóide que digestivo. A glândula adnexas, que é o pâncreas e o fígado, e o vaso. E o vaso, o que o vaso é? O vaso é um órgano que cresce no sistema digestivo, mas não tem função digestiva. Isso que é muito importante para o sistema porta-hepático, é decir, a mesentérica inferior e a veia mesentérica superior, a drenagem nelas é importante para formar o sistema porta-hepático. E as formações peritoneais. Bueno, quando a gente abre, o cólon transverso, pelo menos, serve para você dividir a região. Tudo que é meso é para o intestino grosso. Tudo que é mesentério é para o intestino delgado. A goteira ou parieto cólico são espaços, pessoal. Por exemplo, você vê aí o cólon transverso. Esse espaço por baixo do fígado, essa parte oscura, é a região supramesocólica. Aí dá para ver o músculo da parede, esse é do nosso cadáver lá. Era, né? Porque destruiu todo, passou. Só um pouquinho que não tá passando aqui. Aí. As formações peritoneal, pessoal. Ninguém vai te perguntar, me identifique a face transversalis. Se perguntar de peritoneu, é só parietal. Se está perto do músculo, parede, peritoneu, parietal. Se está em contato com o órgano, peritoneu, visceral. Pessoal, vocês veem aqui essa cor azul, dá para ver as linhas azul envolvendo os músculos? Sim. Esse é o peritoneu. Aqui não está sendo envolvido por esse azul, são órgãos que não são peritoneados. Você vê, segue essa linha azul até o saco de Douglas nas mulheres. Fundo de saco de Douglas. Esse daqui, por exemplo, é um homem, né? Você vê que dá para ver a bexiga, que ela é posteriormente peritonizado. Anteriormente não. O reto está mais ou menos em cima do sacro dosis, né? Ela é peritonizada por frente, então por isso forma aquele saco reto vesical. Vesical é por culpa do bexiga. Se tinha um útero aí, espaço retro vesicouterino, fundo de saco de Douglas em mulheres. Professor, Oi. o senhor teria como estar passando o mouse nas partes que o senhor está falando? Vou saber que aí você me complica a minha inteligência, minha ignorância, você me desculpa. Porque esse daqui ninguém vai te perguntar mesmo na prática. Fundo de saco de Douglas. Pero, sim que vocês têm que reconhecer o peritoneu. Todo mundo chegou a ver o peritoneu no cadáver? Sim. Sim, doutor. Outro, segundo
segunda-feira vocês encostem em mim que eu pode acabar o aulão, que eu vou ter a melhor predisposição do mundo em ajudar vocês e identificar o que vocês não estão reconhecendo. Eu faço isso por vocês com mil gosto. Obrigada, professor. Você só ordenar que eu faço. Vocês são meus superiores, pô. Que isso. Que isso, é verdade? Ixi. Ó, aí estão os órgãos envoltos por el peritoneu. Todo o espaço que vocês estão vendo meio sobrando em preto e cor chocolate aí, o que eles são? Espaço livre em cavidade. Por que é importante vocês conhecerem? Vai que algum de vocês quer ser especialista em imagem e faz ecografia. Então, às vezes tem espaço livre em cavidade. Se não tem líquido peritoneal. Isso daí dá para ver. Não o epiploma major desse jeito. Mas, pessoal, escutem o que eu vou falar e vou dar uma dica importante para vocês que vocês podem reclamar. Pessoal, vou tentar um pouco passar. Vocês estão vendo a setinha? Eu passando ou não? Sim. Sim, sim. Dá para ver isso? Então, Sim, que bom. Isso que você me pediu? sim. Oh, que máquina. Obrigado. Ó, se o alfinete está no estômago aqui, a ver se o povo parece confundir. Curvatura maior do estômago. E isso vai se perguntar se ou se. O epiploma major. Esse daí tem no cadáver, dá para ver, no índio. Dá para ver naquele estômago livre, que o Dr. Wano também, eu acho que ele... Eu só estou falando o nome do Dr. Wano aqui, porque ele que está nesse horário que dá a mesma aula praticamente que eu, porque eu não sei o horário dos outros doutores, tá? Eu não sei se está aluno da doutora Karen, eu sei que a doutora Karen, todo mundo é gente boa aí, sabe? Ensina os alunos. Só que eu quero que vocês entendam, pessoal, que vocês o alfinete não confundam. Se está muito perto do estômago, é curvatura maior. Se está uns 3, 4 centímetros para baixo, é epiploma major, aumento major. Tá bom, pessoal? E essa é a mesma coisa do epiploma menor. Vocês estão olhando aqui forame mental? Sim. Sim. Bueno, isso chama hiato de Winslow também. Aí dá para colocar videolaparoscopia. Ou, se tem limite, ninguém vai perguntar isso, pessoal. Ninguém vai perguntar. Só ensinei, para quem ensinei, só que a doutora perguntaria. Que ele é um quadrilátero, né? Esse daí, esse foramen vai comunicar quem? Transcavidade do epiploma. O que significa transcavidade? Por trás do epiploma menor. Então, nessas imagens, pessoal, você pode se cobrar esôfago, píloro, corpo, fundo. Por exemplo, ângulo de Is. É difícil, não dá para entender ângulo de Is, ângulo cardíaco. A mesma coisa que o cobre assim. Fundos, pessoal, se está no gabarito fundo gástrico, vocês aprenderam como fornix. Fornix gástrico. Então, isso que vale. Fornix gástrico ou fundo é a mesma coisa. Curvatura maior do estômago. Curvatura menor do estômago. Não vai ser curvatura maior, mas curvatura de quem? De 60 a 90? Curvatura do estômago. Região antropilórica, píloro. Tá bom, pessoal? Esôfago abdominal cária. Ninguém vai... Me fala do hemiválvula de Guvaró. Isso não dá para ver. Ângulo de Is não dá para ver. Corpo dá para ver. Então, essas coisas do estômago, coisa grande. Porque você não vai ter como mexer nas estruturas. O forame mental dá pra ver, doutor? Não, dá para ver no... Dá para ver e sentir lá no cadáver 3 que está o índio. Eu vou ensinar, se vocês não viram. Você é meu aluno ou não? Eu sou senil. Sou seu. Senil, sim, dá para ver. Porque eu mostrei muito esses aí. É que vocês tiveram muito feriado, caiu feriado na quinta-feira que vocês têm mais aula, sabe? O
o grupo de vocês que mais É verdade. sofreu com esse feriado, né, Senil? É verdade. Então tá. Ó, aí o estômago. Aí onde está aquele amarelo, dá para ver esse catéter amarelo? Esse é um catéter, não tem nada a ver, pessoal. Isso daí é o hiato de Winslow foramen mental. O lóbulo superior, o limite superior dela, por cima é o lóbulo quadrado, onde vai estar a vesícula. A primeira porção é o duodeno, o piso. Na frente vai estar, aqui vai estar o ilho hepático. Pessoal, ninguém vai te perguntar. Identifique o ilho hepático, mas no cadáver dá para ver. Conduto hepático comum, vena porta hepática e conduto artéria hepática própria. Não confunda o ilho hepático com colédoco, conduto colédoco, conduto hepático comum com colédoco. Comum é o que está por cima, colédoco é onde começa o colédoco? Depois do conduto cístico e do hepático comum. Depois já é colédoco. Antes disso é hepático comum. E atrás vai estar vendo a cava superior. Por trás de quem? Do lóbulo caudado. Pessoal, lóbulo caudado do fígado lá atrás. Vamos aproveitar ao máximo e vocês me cobrem de eu ensinar alguma coisinha para vocês no simulado para vocês, tá? Depois do estômago, pessoal, tá o duodeno, o jejum e o ileum. Aí tá as porções do duodeno, 4. Tudo dá para ver, pessoal. Pessoal, aqui já é jejum. A porção ascendente é só até aqui, ó. Só até aqui. Só até aqui. Se tá marcado aqui um vinete, já é jejum. Aqui, quarta porção. Aqui, terceira porção. Aqui é onde vai estar o processo unciforme do pâncreas. Aí onde está a artéria mesentérica e vena mesentérica superior. Tá bom? Estamos entendendo, pessoal, até agora? Está sendo interessante ou não estou entendendo nada? Tá bem direto, tá bom. Tá Tá bom. bom, doutor, tá bom, sim. Tá ótimo, doutor. Tá bom, aqui está o jejum. Pessoal, lembre que depois do duodeno é jejum. Ele tem 5 a 6 metros. Então, vai que depois de 1 metro coloca o alfinete. Vocês com força podem falar jejum. E alguém se quer reclamar, reclamem com propriedade. Como reclamar com propriedade? É você falar, ó, doutor, o jejum depois da quarta porção aqui é meio metro ainda. É 19 metros. Então, 2 a 3 metros só vai ter quem? O ilhão. Agora o cara te marca lá perto do cego. Antes do cego, aí com certeza vai ser ilhão. Entendeu? Olha aqui, por exemplo, o mesentério. De boa dá para comprar. Quando tá bem amarelinho assim, e é transpassado pela mesentério, é mesentério. Quando é mesentério, só isso você... Mesentério, já era. O que une ¿cómo se llama? Es lo que une órgano con órgano. Órgano a la pared. Isso são funções peritoneais. Então, o mesentério é tudo que é entero, intestino delgado. Tudo que é meso é para intestino grosso, tá? Essa imagem você vê a rama terminal, essa é você que é a direita. Ou cego aí, dá para ver as austras, dá para ver a rama terminal da iliocecal, ou ilioceca pendiculocólica. Esse verdinho aqui, pessoal, isso é um catéter, isso não é uma artéria, não é nada não. Só o autor está ensinando que aí chama válvula iliocecal. Está explicando que o que já passa do intestino delgado para o grosso não pode ter um refluxo, tá bom? Senão o cara vai morrer. Senão a bosta vai sair pela boca se tem refluxo. Inclusive tem vômito com matéria fecal. Tá de boa, meus irmãos? Perfeito. Aí, meus queridos, aí tá ciego, apêndice vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, reto e ano, 1,80 m aproximadamente. Tudo que você vai ver no intestino grosso, não vai ver no intestino delgado. Apêndices epicloicos, essas gordurinhas, não vão confundir isso. Apêndice epicloico não tem no intestino
intestino delgado. Dá para ver meso. Austras, eu vi um dos doutores colocou, mandou no gabarito dele, austra do cólon sigmoides. E tem então austra do cólon descendente. Então, austra aqueles gominhos que dá para ver, por exemplo. E tem 3 tipos de tênia, né? Tem a tênia livre, a tênia. Qual é a importância na tênia na cirurgia, por exemplo? A vezes apêndice numa criança é muito piquitiquito, sabe? Está inflamado e está por morrer aquela criança. Como que o cirurgião se localiza? Ele se localiza através das tênias, Ele vai mexer nesse, a tênia, a parte final praticamente seria o apêndice vermiforme. Ninguém vai te perguntar, identifique válvula ileocecal, só estou ensinando. Mas apêndice, epiploico, essas gordurinhas aqui pequenininhas, isso não são gorduras, dá para ver. Dá para ver o mesocólon sigmoides. Eu contei essa parte legalzinha aqui, vai servir muito vocês, por exemplo. Aí tá as artérias, o que é a tênia mental, né? O que é apêndice epiploico. Estão entendendo, pessoal? Doutor, na gravura anterior a essa, o apêndice vermiforme, no caso aí, então ele está no quadrante errado, não é isso? Porque não, aí é fossa ilíaca direita. Aqui é direito do lado do teu corpo, irmão. Aqui é esquerdo, aqui é direito. Vermiforme que está esse tracinho aí. Esse tracinho é o apêndice vermiforme. Não, sim. É porque o quadrado aí do lado embaixo dele tá ligando ao apêndice vermiforme em outro lugar, tá vendo aí? Não, esse quando você abrir o teu slide completo, vai ver que é porque esse quadrado eu fiz para vocês, entende? Não se preocupe nisso. Certo. Tá entendendo? Esse daí é uma coisa... Depois que abrir, esse apêndice vermiforme, essa setinha vai ser outra coisa, tá? Entendi. Entendendo? Obrigado, doutor. Valeu, irmão. Eu entendo o que você me falou. Tá bom, pessoal? A tênia, então, seria uma louca... Vai que você é cirurgião. Você vai se ubicar no apêndice mexendo. Isso daqui, pessoal, se você pedir, vai que o doutor pergunta, austras do cólon sigmoide, esses gominhos aqui, Tá bom? Então, eu coloquei essa parte aqui. Parte do estômago. Identificar curvatura maior. Isso foi em todas as gabaritos, foi isso. Identificar fundos ou forne gástrico. Identificar corpo do estômago. Identificar epiplom maior. Identificar epiplom menor. Identificar ciego. Identificar íleon. Então, o povo, professor, como que eu vou entender íleon do jejum? Que está bem perto do apêndice do ciego. Isso é o íleon. Tá bom, pessoal? Antes, tudo seria o jejum. Mesos. Mesocólon transverso. Mesosigmoide. Apêndice epiploicos. Píloro. Primeira, escutem o que eu vi também dos gabaritos do povo lá. Primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno, terceira porção do duodeno, quarta porção. Assim foi alguns gabaritos. Então tem uma peça que tem estômago, duodeno, pâncreas, vaso. Pelo menos para meus alunos eu mostrei isso. Isso dá para ver as porções, tá bom, pessoal? Na posição anatômica mesmo vai estar. Estão entendendo o que eu estou querendo explicar a vocês? Para ser um pouco esperto no dia da prova, tá? Tem aquela malícia de fazer prova, de fazer uma boa prova. Então, faça com tranquilidade. Estão me entendendo? Sim, sim. Depois tem essas glândulas... Oi? Tá bom?
essas glândulas nessa. Ó, fígado tem 5 fígados na faculdade. Ó, lembre que o fígado tem uma cara visceral e uma cara diafragmática. Se esse lóbulo direito está afinete, lóbulo direito do hígado, cara diafragmática. Porque tem lóbulo direito do hígado, cara visceral. Isso é importantíssimo para não perder ponto à toa. Ó, pessoal, essa parte que está livre é o redondo ligamento. Isso seria o falciforme. Isso seria a corona, ligamento coronário. O que é uma formação peritoneal? São, né, órgãos que estão sendo unidos ao músculo. O lóbulo esquerdo, direito, esquerdo. Quem então divide o fígado em 2 lóbulos? O ligamento falciforme. E esse ligamento redondo, quem é? Vestígio embrionário. Vestígio embrionário de quê? De 2 artérias e uma veia umbilical. Umbilical. Muito bem. Ó, lóbulo quadrado é onde está a vesícula biliar. Ó, esse daqui está de cabeça para baixo. Igual eu, tá de cabeça virada já. Lembre que isso daqui está para baixo e isso está para cima, tá? O lóbulo caudado é chamado de Spiegel. Lóbulo de Spiegel, lóbulo caudado. E o lóbulo quadrado, onde está a vesícula biliar. Pessoal, também esse lóbulo quadrado que se pode chamar fossa vesicular. Tá bom? Aqui mais ou menos é o lóbulo caudado. Essa região aqui. Aqui eu deixei para vocês praticarem as impressões, pessoal. Por exemplo, uma coisa também que eu vi que o povo mandou, os doutores mandou, nessa imagem, vou voltar ao posterior. Tá vendo esse ligamento aqui? Esse é o triangular, ligamento triangular esquerdo, porque tem ligamento triangular direito. O esquerdo que mais vamos perguntar para vocês, esse porque dá para ver bem, tanto no cadáver e nas partes livres. O ilho hepático aí, quem forma o ilho hepático? Artéria hepática própria, vena porta hepática e conduta hepática comum. Ou as vias biliares, no cadáver, naquele índio, no morgue 3, vai quitar. Dá para ver bem. Isso não dá para ver, o conduto hepático direito e esquerdo. Dá para ver, mas vai dificultar muito. Mas isso dá para ver, pessoal. Esses 3 condutos. Se está sendo a vesícula, é o conduto cístico. Dá para ver? O conduto hepático comum. Quando passa essa confluência, já vai se chamar colédoco, conduto colédoco. Pessoal, lembre também que dá para ver o fundo da vesícula, o corpo. E esse daqui, sim ou sim, se pergunta nas provas. Infundíbulo da vesícula biliar ou saco de Harman. Tá bom, pessoal? Fundos, corpo da vesícula, se dá para ver. Essa ampola também dá para ver, pessoal. Ampola hepatopancreática ou de Vater. O esfíncter de hoje também a gente dá para ver. Só que é muito pitiquito. Isso não creio que cobram, tá? Aí está o ligamento redondo e o falciforme, os 2 lóbulos. Essa é a imagem que está na faculdade. Essa é a vena cava inferior. Lembra que e aí vai ter o ligamento hepatocava. Isso é a vena porta ou colédoco, conduto cístico biliar e conduto hepático comum. Então, esse quem seria? Artéria hepática própria. Rama de quem? Da hepática comum. Aí eu coloquei para vocês anotarem e brincarem depois. Ó a vena esplênica aqui. Ó a mesentérica inferior. Isso daqui era o tronco espleno-maçaraico, mas ninguém mais cobra isso. Então você vê que isso daí continua sendo esplênica, drenando com a mesentérica. Não se fala que desemboca, drena ou faz confluência. Aí está a vena porta hepática. Como se forma a vena porta hepática? Pela confluência da veia esplênica e a veia mesentérica superior. Isso sim ou sim vai ser cobrado, pessoal. A parte do pâncreas. Cabeça, coelho, corpo e pâncreas. Cola, desculpa.
Cola significa rabo, tá bom, pessoal? Ou que a doutora gosta de cobrar isso daqui com a terceira porção, processo unciforme ou tronco celíaco. Doutor, dá para ver no cadáver? Tá. Só que esse tronco celíaco, artéria mesentérica, superior e inferior, a gente tem uma peça de aorta. Todo mundo chegou a ver aquela artéria aorta, pessoal? Sim. Sim, pro. Sim. E outra coisa, doutora, você vê que o conduto principal, até aqui é o conduto pancreático. O principal é o mais pequenininho, o mais fino. O acessório de Santorini é o mais grosso, tá? Aí está o conduto colédoco, aí vai estar a ampolha e aí vai ter o esfíncter de Oddi. Aí eu coloquei para vocês brincarem depois. E aí está nosso hiato de Winslow, ó. Eu coloquei esse quadrinho para vocês. Isso é a cara límite superior, inferior, a frente é ilho hepático e por trás vem a cava inferior. O ligamento de hígado, sim ou sim, vamos cobrar, pessoal. Sim ou sim, que é redondo, que é triangular, que é triangular esquerdo. Eu vi assim, um doutor mandou, ligamento triangular esquerdo del hígado. Não vou esquecer do fígado. Ligamento falciforme del hígado. Ligamento redondo del hígado. Estuda as caras e o borde do fígado. A cara diafragmática, a cara visceral e as impressões dele. Os bordes anterior, borde posterior. Então, se você vai falar de lóbulo do fígado, então, lóbulo direito do hígado, cara visceral, ou se é cara diafragmática. Não esqueçam isso, pessoal. Depois já as vascularização. No cadáver dá para ver bem artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior. Então eu coloquei para vocês ramas anteriores. É o tronco celíaco e dela nasce a gástrica esquerda, artéria mesentérica superior e inferior. As ramas laterais subfrênica, suprarrenal média, renais, a testicular ovárica, que chama de artéria gonadais. Rama terminal ou da parede pode ser a sacra média. Outra coisa, aqui está errado. Artéria ilíaca primitiva tem que ser artéria ilíaca comum, direita ou esquerda, ou artéria ilíaca primitiva, direita ou esquerda. Aí, esse daí é mais para vocês estudarem depois. Como se forma arco vascular da curvatura menor. A gente não vai perguntar isso. Mas a artéria gástrica esquerda, que é chamada de coronária estomática, dá para ver no cadáver do índio. Aí está a artéria ileoapêndico-cólica, ileocecal ou ileocólica. É a rama terminal da artéria mesentérica superior. Tudo essa rama são artéria mesentérica superior. Tá bom? Isso é aquele do pâncreas, né? Pancreato, renal inferior. Eu vou habilitar esse para vocês estudarem depois. Ninguém vai perguntar isso, não. Ó, a rama da mesentérica inferior. Lembrem que artéria simoidea superior, média e inferior. A inferior, se anastomosa aqui, com a artéria retal superior, chama ponto crítico de Sudeck. Artéria mesentérica, artéria sigmoidea inferior e a retal, ponto crítico de Sudeck. Isso é o que você vai categorizar depois para fazer a bolsa de colostomia. Se a doutora perguntar quem é a rama terminal, da artéria retal superior, artéria mesentérica, por exemplo, quem é a rama terminal da artéria mesentérica superior, vocês vão falar ileocecal ou ileocólica. Quem é a rama terminal da artéria mesentérica inferior, artéria retal superior ou coroidal superior. Ô doutor, lembrem aqui, pessoal, que a artéria mesentérica inferior é o que mais dá para ver em duas cadáveres. E esse arco vascular alveolar não mostrei, ninguém vai cobrar isso, só que dá para ver. E isso deu, pessoal. Então,
de perguntas, eu mandei isso daí para a doutora, eu passei as perguntas do outro doutor. O que eu vi mais também de alguns doutores, identifica a segunda porção do duodeno, identifica isso, a primeira porção, identifique o píloro. Pessoal, tá bom? Serviu para vocês isso, queridos, ou não serviu para nada? Serviu, sim. Serviu demais, doutor. Muito obrigado. Também. Muito. Foi bom. Ajudou? Alguma dúvida, Gu? Muito, muito. E vocês, Deus abençoe. E se vocês quiserem, pessoal, tire dúvida comigo e eu ajudo vocês. Comigo, igual se não é meu aluno, eu ajudo, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutor. O melhor professor de anatomia. Muito obrigado. Tamo junto, hein? Beijos. Tchau, tchau. Ainda nos falamos. Graças. Valeu, doutor. Tchau. Falou. Fim de semana, vou tomar vinho agora. Tchau.